O caso Val. Parentes e amigos se despedem da policial civil morta pelo ex-companheiro. Suspeito do crime foi morto em confronto com a Polícia Militar de Goiás. Quem tem mais detalhes é Larissa Batista. Larissa, boa noite a você, bem-vinda. Oi, Henrique, boa noite para você, para quem nos acompanha aqui no Cidade Alerta. Uma tarde bastante triste para esses amigos, familiares, policiais civis. A gente viu uma mobilização acontecendo hoje para homenagear, então, a Valdéria Barbosa, de 45 anos, que foi a 23ª vítima de feminicídio aqui no Distrito Federal, só neste ano. O que a gente observou realmente, Henrique, foi uma onda de comoção, um cortejo que saiu ali do complexo da Polícia Civil no Sudoeste, a caminho aqui do Campo da Esperança, na Asa Sul. Foram ali pelo menos 2 horas de homenagens, muitas mulheres, inclusive, pedindo por uma atenção, né, sobre esse assunto, para que os homens realmente tenham maior consciência, para que esses casos diminuam aqui no Distrito Federal com urgência. O que a gente sabe também, né, Henrique, é que essas mortes, essas mulheres mortas deixam para trás ali uma história, uma família, filhos. Então a gente conversou brevemente com a dona Maria José, que é a mãe, então, da Val, ela que estava muito emocionada, informou que perdeu uma parceira de vida, que todos os dias aprendia algo novo com a Val e que ela não conseguiu nem raciocinar ainda como vai ser daqui para frente. Nós tivemos também homenagens de policiais civis, uma salva de tiros foi, então, feita aqui logo quando o corpo de Val iria sair a caminho de Formosa. Além disso, um helicóptero com pétalas de rosas soltou ali essas pétalas logo que essa homenagem estava acontecendo. Enfim, um dia bastante triste, de comoção. O que a gente sabe, inclusive, de acordo com familiares, é que o corpo da Val foi encaminhado, então, para Formosa, onde há um ponto, né, um local para que essa cremação seja realizada. E essa cerimônia, claro, ela é feita de uma forma mais restrita, apenas para alguns familiares. Mas esse sentimento de indignação, realmente, e também de tristeza, a gente conseguiu observar bastante acontecendo hoje aqui, durante essa última homenagem a essa policial civil, viu, Henrique? Olha, Larissa, estamos vendo e revendo as imagens aqui, Clóvis colocando na tela, uma carreata e uma linda homenagem dos colegas policiais civis ao lado de parentes e amigos da Val. Realmente emocionante o que eles fizeram nessa tarde, nessa manhã, início de tarde, que começou essa homenagem aí no cemitério Campo da Esperança, andando pela nossa cidade. Realmente, a faixa, inclusive, chamando para a segurança pública do Distrito Federal em luto. Ela era realmente uma profissional muito querida, não é, Larissa? Muito, Henrique. Logo que a gente chegou, tinha um grupo de mulheres ali falando sobre o tema e elas informaram que elas faziam parte de um grupo que faz esse primeiro atendimento, vamos dizer assim, acolhimento de mulheres que são vítimas de violência doméstica. E diversas vezes elas chegaram aí na delegacia lá de Ceilândia e encontraram a Val, conversaram com ela, enfim, era uma mulher realmente de muita garra, muito companheira, uma mãe, inclusive, muito elogiada, e isso tocou bastante nessas pessoas. Ninguém imaginava que isso poderia acontecer. A mãe da Valdéria, inclusive, informou que nunca esperava que isso acontecesse, nunca esperava que o Leandro fosse agir de forma tão violenta. Eles que já tinham conversado sobre a relação desse casal, já tinham ali, ele já tinha informado que teria mudado um pouco a visão dele, por exemplo, com relação ao sentimento de posse com a Val, mas infelizmente ele agiu de forma tão violenta, né, assim que todo mundo se ausentou, quando a Val estava sozinha em casa, lá em Arniqueiras. Na última sexta-feira, ele decidiu agir dessa forma tão violenta, né? De acordo com a Polícia Civil, cerca de 60 facadas. A Val foi morta, então, com 60 facadas. Isso é uma palavra, né? Uma frase que ainda está repercutindo muito na cabeça desses familiares. Larissa, o suspeito do crime, o Leandro, ex-companheiro da Val, está morto. Aconteceu um confronto com a Polícia Militar de Goiás. Queria que você contasse pra gente como tudo aconteceu.
Exatamente, Henrique. A Polícia Civil aqui do DF e também de Goiás estavam agindo em conjunto desde o dia que esse feminicídio foi identificado pela polícia. O que a gente sabe é que Leandro fugiu pelo menos 2 vezes aqui no Distrito Federal, chegou a passar na casa de parentes, comprou uma bicicleta, fugiu novamente e tinha uma suspeita de que ele teria ido para o entorno, principalmente para alguma cidade de Goiás. Então, por isso, nós contamos com ali o apoio da Polícia Militar de Goiás e também da Polícia Civil. E foi através, então, de uma denúncia de um motorista de aplicativo que teria recebido uma proposta de Leandro para que ele levasse, então, esse autor do feminicídio até o Maranhão por R$3.000, que ele acabou ali suspeitando, achando estranho, porque hoje em dia ninguém tem R$3.000 assim, né, para dar ali na hora, pedindo para que fosse levado para outro estado. Então, por isso, ele fez essa denúncia até a Polícia Civil. E a polícia confirmou que ele estava ali na região de Porangatu, que fica em Goiás há um certo tempo. Ele estava desde o final de semana lá e ele foi visto pela última vez às margens de uma BR. Estava ali com alguns itens pessoais e também com uma pistola calibre 32. Foi nesse momento que a polícia abordou ele que essa troca de tiros aconteceu entre o Leandro e os policiais militares de Goiás. Ele chegou a ser socorrido por uma ambulância, foi levado ali para um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos, Henrique. O Leandro mata a Val com uma faca e aparece na frente da Polícia Militar de Goiás armado. Houve uma ação e reação, então, da Polícia Militar de Goiás, é isso? Exatamente, Henrique. O que não foi esclarecido ainda é se essa arma era de Leandro, se ele teria conseguido com alguém, ou no momento que ele passou ali na casa de familiares, por exemplo, ele teria conseguido pegar alguns itens. O que foi confirmado, passado pela família, é que, de fato, ele teria sacado cerca de R$10.000 antes de sair aqui do Distrito Federal. Logo quando ele foi em uma loja de bicicletas em Taguatinga, ele comprou, inclusive, uma bicicleta verde, aparece em imagens de circuito de segurança, usando um boné, um óculos e também com esta bicicleta. E logo depois disso não tinham mais informações sobre esse paradeiro, para onde ele poderia estar. Mas foi graças, sim, a essa ajuda da população, né, também da imprensa falando sobre o assunto, que a informação chegou bastante precisa para a Polícia Civil. Esse motorista por aplicativo, melhor dizendo, conseguiu reconhecer o Leandro ali com algumas imagens, fotos passadas pela polícia, e foi assim que a Polícia Militar também conseguiu chegar até essa abordagem, e com esse confronto mais violento, eles reagiram, né, por uma questão ali de segurança. Essa foi a escolha, e Leandro foi levado ainda com vida para um hospital estadual ali da região, mas não resistiu mesmo a esse confronto, melhor dizendo, né, junto com a Polícia Militar de Goiás. Agora, Larissa, você que esteve com familiares, com parentes, com amigos, realmente chama a atenção a brutalidade desse crime, né? Porque familiares disseram que ele nunca aceitou a separação, ok, mas que ele não era violento ali naquela rotina, naquele dia a dia da família. Isso realmente pegou todos de surpresa, né? Um crime tão brutal, com mais de 60 facadas contra a Val. Quer dizer, ninguém entendeu isso, ninguém consegue entender, não é? Não tem uma motivação nova para que a família possa tentar entender por que o Leandro agiu da maneira que agiu, né? Exatamente, viu, Henrique? Essa foi uma surpresa muito grande para a família. Ele não se mostrava violento ali no convívio, né, junto com a Val, junto com os filhos. Ele só demonstrava mesmo, só não, né, demonstrava de fato um sentimento de posse. Às vezes não gostava que ela conversasse até ali com outras pessoas da família, que ela saísse. Algumas amigas informaram, inclusive, que o único ponto que elas notaram da Val nos últimos tempos, nas últimas semanas, é que ela estava um pouco mais triste, um pouco mais quieta, e o que foi comentado por familiares é que eles estavam discutindo bastante, além do motivo ser a separação, que teria acontecido há um pouco mais de um mês, a questão da empresa que eles tinham juntos, né? Então, além desse ponto deles estarem se separando, do Leandro não estar aceitando esse final desse relacionamento, eles tinham que lidar então com uma empresa de transportes que já estava ali funcionando em plena operação. Então, eles tinham essas divergências acontecendo no dia
dia a dia, mas ninguém tinha noção de que seria algo tão violento, que ele poderia reagir desta forma. Tanto que na sexta-feira nós perguntamos então para os delegados, fomos até a 21ª Delegacia de Polícia, saber se tinha alguma ocorrência, alguma medida protetiva solicitada por Val, e nada disso tinha sido feito. Inclusive, conversando hoje com amigas, delegadas, o que foi dito é que às vezes nem a Val sentiu ali, poderia não ter sentido esses sinais que o Leandro teria dado antes de cometer esse feminicídio. Larissa, eu quero continuar conversando com você, já volto a conversar com você, porque agora nós vamos ter ainda mais detalhes de como foi, não é, esse crime bárbaro que aconteceu com a Val. O 23º feminicídio na nossa cidade só esse ano.